Dando prosseguimento, temos a satisfação de convidar o ilustríssimo senhor professor João Siqueira, diretor do comitê do diretor do comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul. Ele irá ministrar a palestra Desafios da Insegurança Hídrica nas regiões Norte e Noroeste, a dualidade entre estiagens e inundações e os impactos devastadores na sociedade e na economia. Bom, boa tarde, eu estive aqui de manhã, estou muito feliz com a representação estadual aqui, né, para a nossa região, nós estamos felizes, né? E peço ao Edinaldo, eu vou dividir a apresentação com o Edinaldo, depois ele se apresenta. Eu represento a UENF no Comitê de Bacias, e desde 2016 nós começamos a montar um projeto denominado Sala de Monitoramento, hoje se transformou num programa. Queria complementar aqui que não estava de manhã, o Major Peçanha, que é um dos grandes parceiros de SEPRA, né, junto com a equipe aqui, e complementar de leve os dois amigos, né, depois eu vou falar melhor sobre isso. Aí, antes de começar, vou fazer uma brincadeira para o pastor. A primeira vez que o companheiro ali veio da UENF, foi bem formado na UENF, a outra UF também, bem formado. Aí eu fui fazer uma entrevista na televisão. Aí Leandro, rapaz, olha ali para falar e tal. Hoje não está vendo o rapaz aí, né, rapaz? Ele aprendeu direitinho a lição de casa, aprendeu, olha. Os dois são verdadeiros profissionais. Mas acho que não esqueceram também daquele tempinho que passaram lá, não, né? Grandes amigos. Edinaldo hoje também está lá e vou apresentar. Mas então, queria aproveitar mais uma vez a oportunidade de vocês aqui para falar o que nós temos 30 minutos, os dois 20 minutos aí, tá bom? 10 minutos, tá bom. Pode ser assim, então tá. Essa é a minha vida de novo, faltando 5 minutos, por favor, para você entrar. Aí, nós analisamos aqui, pode passar mais um, por favor. Essa é uma foto do canal das flechas, né? Do comitê. Nós já fizemos a introdução, né? Que foi essa questão do papel do comitê e de uma iniciativa que nós tivemos de transformar o comitê, hoje nosso, Baixo Paraíba, na região geográfica 9, é referência do Estado. Uma das referências nossas é esse trabalho de monitoramento. Porque o comitê, ele, diferente da Defesa Civil, ele não tem a função específica de executar, ir lá escavar a terra e descobrir, salvar as pessoas, né? Mas nós temos um papel fundamental do planejamento e, principalmente, nós trabalhamos hoje na prevenção, como o Ivo falou, de que ele conseguiu identificar, através de modelagem, um quantitativo de chuva que estava por vir e informar a população. Nós fazemos isso com as águas, tá? Então, eu vou descrever aqui. Então, nós conseguimos modelar toda a bacia do Paraíba do Sul e os seus afluentes e ver quanto de água, toda a água que chove lá em Areias, na nascente de São Paulo, sai na Tafona. Aqui não fica todo o caminho, né? Que vai para o Bandu, etc. Mas, teoricamente, então a gente tem que estudar o todo e a importância do monitoramento é que eu gostaria de destacar. Pode passar mais um, por favor, só para vocês apreciarem essa bonita foto, mais um, por favor. Então, o que eu estou falando é isso, toda essa parte colorida é um conceito de bacia hidrográfica que é muito importante, mais importante do que talvez a divisão administrativa dos municípios. Por quê? Eles estavam falando que eles monitoram a água que chega a campos. Nós monitoramos toda essa extensão que vocês estão vendo. É um trabalho hercúleo e esse trabalho tem que ser cada vez mais ampliado. E nós vamos transformar a sala de monitoramento nosso, do comitê, numa sala de situação. O que é isso? A gente analisar todos os dados de chuvas, pode passar mais um,
Então, todos os dados aí são mapa da mesmo mapa com o uso humano da bacia e os corpos hídricos. Nós vamos ter que analisar toda a água que chega e que é usada na bacia e não só pegar os dados da estação pluviométrica, mas fazer gráficos e analisar os dados que já são monitorados pela ANA, pelo CEMADEM, pela INEA, pelos outros órgãos. Tem as estações lá, mas nós temos uma disparidade, vocês do Estado. Niterói tem 1.400 pontos de estações telemétricas. Nós aqui no interior do Estado temos 3 que o comitê comprou e tomou a INEA. Então, é uma disparidade monstruosa que essa falta de informações, ou um buraco nessa informação, não é isso? Vou fazer um gráfico, uma falha de dados. Né? Recentemente, o Brasil ficou sem dados da ANA por causa do REC, um negócio que entrou lá no sistema da Agência Nacional de Água. Então, aqui nós temos particularidade do uso humano, quando o pastor estava falando do avanço do mar, ele falou muito bem, gostaria de destacar. O uso humano, as pessoas falavam, o uso humano está destruindo o planeta. Não é bem assim, os fenômenos climáticos são muito maiores do que as nossas intervenções. Mas alguns pontos nós já aceleramos esse fenômeno climático. E essa transposição para o Bandu acelerou o fechamento da flora e da fauna. Seria um acidente milenar que aconteceu agora. Então, nós estamos diante, o Rio Grande do Sul está provando isso, diante de algumas perspectivas que a Defesa Civil, junto com todos os outros órgãos de monitoramento hidrológico e climático, deveriam se atentar bastante. Eu tenho certeza que eles estão fazendo isso, por isso que estão aqui hoje, né? Por favor, mais um. Eu gostaria de falar só, nós vivemos um período aqui, a bacia hidrográfica do Rio Paraná do Sul, além de ter a transposição que na seca causam escassez de água aqui na foz, também tem os afluentes, não são regularizados como é a porção paulista, e isso que vem pela cabeça d'água que a gente chama, né? Chove muito na Serra de São Geraldo de Minas Gerais, desce com força e cai aqui em Campos, causando estrago. Tapiruna, Pádua, Laje Moriaé, Carangola, e por aí vai. Tem um trabalho da ANA, que interessa muito a Defesa Civil, que diz que tem 12 cidades do leste mineiro e do noroeste fluminense que sofrem cheias a cada 2 anos. Isso é um absurdo, o centro da cidade ser inundado a cada 2 anos. É um fenômeno natural da natureza. Sim, mas lá na porção antes do Bandu, pode passar. Lá na porção antes do Bandu, isso não acontece, porque lá é regularizado. Então tem jeito. Então nós precisamos nos preparar, porque a temperatura do oceano está mudando e isso vai mudar o clima, o clima de chuva da Terra. Por favor, mais um. Então nós temos uma história, vou falar primeiro de inundação, depois de seco. História de inundação aqui de Campos, especificamente, porque a estação de Campos tem 85 anos de monitoramento e de interruptos. Isso é importantíssimo e reflete toda a bacia, como o presidente falou aqui, tudo ruim, e que bom também que acontece na bacia, sai aqui em Campos, de certa forma. Pode passar mais um. Aí eu vou ter um monte de gráficos agora, eu gostaria de dizer isso aqui, é o que eu falei, a gente pega as estações de monitoramento, como eles fizeram, e sistematiza esse dado, transforma em gráfico e passa a interpretar o que vai acontecer. O que tem um negocinho de mas tudo bem. Tem. Então, é só para a gente dizer que, vou explicar o que é esse gráfico. A gente vai ver a cheia de Campos, né? Como é que a gente consegue prever, como o Igor e o Leandro falaram, se vai ter eles dois, participaram de uma sala de crise que nós montamos lá no comitê, lá no comitê, que nós chamamos a Defesa Civil e falamos que o Campos vai chegar a 11 metros. Chegou a 10,92, erramos por 8 centímetros, foi melhor. Erramos por 11 centímetros. Nós previmos com 24 horas de antecedência só, mas foi
Já podia também ligar o carro com o motor aquecido. É importante 24 horas para defesa civil, não? 24 horas é importante. Então, como que nós fazemos isso? Olha só, o quadrado é a vazão, tá? Tem um gráfico de vazão e chuva. Da cheia, nós fizemos há 5 anos, mas nós estamos fazendo isso há 40 anos. Para a gente ter um histórico e uma recorrência para a gente saber quando vai acontecer um novo desastre. Mas nós fizemos 10 anos, 5 anos, 2020 para cá, 4 anos, né? 2020 para cá, e só para uma interpretação dos dados, certo? Porque nós saímos de uma seca até 2019, e eu acho que agora vamos entrar num período chuvoso. Não é? Mas aí, da onde que vem? Esse aqui, gráfico vermelho, é a vazão em campos, sabe? A estação de campos. Esses gráficos aqui, cada cor representa um afluente do Paraíba do Sul, daquele mapa que eu mostrei no início. O cinza é o Piabanha, esses dois menores aqui, o Rio 2 Rio até o pretinho aqui, são os dois menores, Piabanha e pretinho. Piabanha entre 3 rios e o Rio 2 Rio em Calcaia, em Confidência. E os afluentes que formam a água dessa curva vermelha, que chegam a Campos. Paraibuna em 3 rios, Rio Pomba em Calcaia, e Rio Muriaé aqui, logo depois de Campos. Esses afluentes, a cheia desses afluentes, juntos, formam essa curva vermelha. Aí vocês notem o que nós interpretamos dos dados. Qual foi a maior vazão em Campos em janeiro de 2021? Nem eu estou enxergando. 2023 metros cúbicos por segundo. Tá? Foi o maior pico. Da onde veio essa água? Aqui, ó. O azul, Paraibuna, ó, o laranja, Muriaé, e o roxo, Pomba. Então, Pomba e Muriaé subiram, e logo depois o Paraibuna também subiu. Explodiu a água em Campos. Então, essa é a interpretação que a gente faz, essa é a modelagem que a gente faz, que pode prever uma chuva em Campos, né? Uma vazão em Campos, que vai ocorrer cheias ou não. Esse ano foi uma cheia leve, mas tem um ano seguinte, para passar mais um, por favor. Aí nós fizemos uma análise do período, para passar, e nós fizemos isso aqui, depois eu vou explicar no final esse gráfico aqui, tá? Esse aqui, da onde veio cada ano nós fizemos isso, só para vocês atentarem. Da onde veio essa água que chegou em Campos? Foi uma cheia pequena, quase esse número aqui. Ó, 70% quase veio da Poção Mineira, dos afluentes mineiros, Paraibuna, Pomba, Muriaé. 21% veio de Santa Cecília, Poção Paulista, e só 9%, né, mais ou menos, veio da Poção Fluminense. Pode passar, por favor? Então, esse gráfico é emblemático, explica bem melhor o que eu estou falando. Quando vocês quiserem ver se vai ter uma cheia em Campos, o Leandro vai ter que ver, choveu lá em Chocotó. Alguém sabe onde é Chocotó? Minas, né? Eu posso dizer que é Minas. Alguém conhece Chocotó? Não. É a bacia hidrográfica do rio Pomba que mais chove em Minas Gerais. A cidade de Chocotó. Sabe, se fizer um estudo lá da Germesa, uma empresa elétrica, o técnico lá que tem 30 anos estudando das obras do DNOS, falou que, e isso está no trabalho da ANA também, só a gente fazendo reservatório, olha bem, para amortecer a chuva dessa bacia do Chocotó, consegue evitar uma vazão de 650 metros cúbicos por segundo de Campos, na cheia. Isso é significativo, só uma bacia. Se nós conseguirmos fazer isso com várias bacias mineiras, nós podemos evitar a cheia em Campos. Nós conseguimos evitar a cheia em Campos. Não deve fazer reservatório. Então, a Agência Nacional de Água já incentiva a construção de reservatórios para controle de cheias, inundações, etc. Tá? Então, a segurança de barragem, já tem claro, evidente, mas aí outras pessoas vão assim, vamos recuperar as nascentes, infiltração de água no solo, que vai resolver o problema de barragem. Mas vai levar 100 anos. Será que a população pode esperar 100 anos para poder? Então, tem que fazer barragem. Como? Nós já sabemos onde fazer a barragem. Ó, Pomba, o roxo, Muriaé, o laranja, o Paraibuna, o azul, e o pretinho aqui, não é preto não,
é o Santa Cecília, que é de Santa Cecília. Está aqui embaixo também. Aqui, ó. 902, mas foi depois. Mas está aqui também esse número aqui. Então, olha só a quantidade de água que chegou em Campos. 2022. Foi a cota 1092. Nós previmos que ia acontecer isso aqui em Campos. Com 24 no dia, vocês acreditam em mim, acho que é dia 10. Dia 11, se não me engano é isso. É dia 10 aqui, dia 11 explodiu em Campos. Então, com 24 horas de antecedência, nós sabemos. Por quê? Porque a gente estava lendo essas valores aqui, ó. Elas nos apresentaram. E a curva, o gráfico mostra, olha só como ele subiu rápido. Essa subida rápida quer dizer que a água está vindo tudo de uma vez só, não acontecendo em Porto Alegre. Esse gráfico diz isso, ó. Se ele fosse assim, ó, subiu devagar, a cheia foi pequena, 3 mil, foi bem menor. Como esse aqui, e outra coisa, por que subiu rápido? Porque choveu em todas as bacias afluentes do Paraíba. Todas as 5 bacias choveu lá, 420, sei lá quanto, a água explodiu. Então, é isso que nós vamos fazer na nossa sala. Estamos fazendo na nossa sala de situação e nós convidamos vocês para a Defesa Civil para mais uma parceria com o Coronel Joel, toda a Defesa Civil, de que nós podemos trabalhar os dados, sistematizar os dados, apresentar isso para os municípios, para os estados, etc., para a gente fazer ações de prevenção, não só de mitigação. Então, espero que vocês tenham entendido, né? O meu objetivo é mostrar da onde vem a água que chega em Campos. Esses afluentes todos. Todo ano acontece isso. Tá? Essa foi uma cheia grande, 10,92. Aí nós analisamos os anos todos. Mesmo a análise que nós fazemos, nós analisamos todos. Vai passar, por favor? Isso aqui foi só um período, tá vendo? Olha essa diferença do dia aqui. Ó. Foi dia 11 e dia 12. Eu menti. Foi dia 10 e 11, não, foi dia 11 e 12. Mas não menti muito não foi pouco. Errei por pouco. Ó, dia 11, todos os afluentes choveram e tiveram vazões altas. O que aconteceu em Campos? No dia 12, explodiu. É totalmente previsível a cheia de Campos. Tá, dona pastor? É totalmente. Você sabe disso, né? Tem dois profissionais para isso. Mas nós precisamos sistematizar esses dados, analisar esses dados, trabalhar com grande antecedência para prevenir. Tá? Pode passar, por favor. Aí o que nós queremos no reservatório? Aí que interessa o governo do Estado. Por quê? Nós somos o Ministério do Desenvolvimento Regional e ele lá nos falou. O que? Nós somos lá no Federal. Ele lá nos falou, vocês de voz. Vocês querem fazer uma reservação de água para acontecer cheia em Campos, em Leste Mineiro e tudo? As 12 cidades, nunca mais ter cheias. Vocês têm que mobilizar o governador pedir intervenção. Não adianta a Defesa Civil pedir, o Comitê pedir, o Secretaria de Estado, o município pedir, não. Eles só querem falar com o governador. Isso foi conversa de cafezinho, é verdade. Nós temos que mobilizar o governo para que eles peçam uma intervenção. E o que é uma intervenção? Qual o tamanho da intervenção? Sabe o que é essa faixa azul aqui? É a faixa, aqui, aquele gráfico lá. Pode voltar para você, por favor. Só por favor. Ali. Aquela curva, a vazão foi essa, né? Nós fizemos uma integral de toda essa área aqui, ó. Pode ir, por favor, para frente. Ali. Fez a integral dessa área, deu o volume de água que chegou aqui e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dias. Sabe? Aí o volume de água que passou aqui então de 12 dias é 2.546 hectômetros. Sabe o que isso representa? Um reservatório igual para o Paraibuna. Quem conhece o reservatório para Paraibuna em São Paulo? É onde se guarda a água da chuva da cabeceira da Serra da Bocaina, lá no nascente do Baneiro do Sul. E esses 3 reservatórios, Paraibuna, Santa Branca, Santa Cecília e Jaguari, que garantem a transposição da água para Rio de Janeiro, para o Guandu e para a transposição de São Paulo. Se não houvesse esses reservatórios, não teria água no Rio de Janeiro. Esse reservatório que deu segurança aí para o Rio de Janeiro. E nós estamos desguarnecidos. Tem uma pica que eu mostrei lá no início, né? Nós estamos desguarnecidos. Esse volume, pode voltar um minutinho só. O sério da minha apresentação de chuva é esse aqui. O governador pediu uma reservação de água dos afluentes mineiros do Paraíba do Sul, pelo menos com esse volume.
Se nós tirarmos esse volume, esse aqui é igual para Paraibuna, se nós, em 12 dias, se nós tirarmos todo o período chuvoso, alguns reservatórios para Paraibuna e colocarmos em Minas, nunca mais vão ter cheio de caixa. Pode passar, por favor. Aí a mesma avaliação todos os anos, tá vendo? Esse gráfico é idêntico ao outro, 2023, Campos e os afluentes. Aí, importante, foram várias cheias pequenas, o ano passado, mais uma avaliação pontual, né? Mais a mesma coisa, olha, em 2023 também choveu mesmo, 2,600, ele guardado lá no sistema. Mais um, por favor. Também uma avaliação, mais um, por favor. E olha o importante esse ano, 2024. 2023 para 2024. Não teve cheia grande em campo. Por quê? Isso é outra coisa, você tem que pegar qual a vazão máxima que chega, qual período, porque nós estamos falando de campo. A vazão é semelhante. Olha lá. Cadê a vazão? Ah, no outro, vai estar no outro. Aí, ó. Mais um, por favor. Aí, ó. 548 só no período. Por favor. Mais um. Aí, foram várias cheias pequenas em campo. Por isso que não deu uma cheia grande. Choveu muito na cabeceira, mas ela foi distribuída. E esse é outro problema que nós temos que atentar. As chuvas estão concentradas. Por isso que ela está cheia. Aqui ela está distribuída. Aí foi 1.500, lá deu 4.800 cúbicos. Aqui foi 1.700. Foi bem menor a cheia de Campos. Então, é isso que nós temos que interpretar, sistematizar. Pode passar, por favor? Pode passar. É a mesma coisa, né? Pode passar, por favor. Aqui, ó, aí uma visão geral. Né? Por que, olha só, esse gráfico é importante. Por que esse gráfico? O vermelho é Campos e as coloridas agora são cada um dos afluentes. Né? Olha só, choveu em Campos. Quem foi o maior tema cheio em Campos no ano de 2022? 4.800. Quem foi o causador? Aqui é 2022. Quem foi o causador da chuva em Campos? Né? Esse aqui é dos anos. Qual foi o maior ano de chuva em Campos? Esse ano, 2022. Mas também teve no ano de 2023, também foi uma vazão parecida, certo? Agora, ao longo dos anos, olha só, já esse outro aqui é 2023 foi menor. E 2024, nós tivemos uma cheia agora em março, que é aqui. Tá? Aqui é o março. Pode passar, por favor? E aqui também a quantidade de água que chega em Campos. O que esse gráfico representa? Eu sei que é muito complicado analisar isso. Esse gráfico quer dizer o seguinte: o dia que tem uma cheia muito grande em Campos, 3.900, nem sempre nós vamos ter um ano bom de chuva. Um gráfico diz a chuva distribuída e o outro diz o pico de vazão. Não quer dizer que tem uma cheia no verão se o ano vai ser muito volume de chuva. Pode passar, por favor. Agora, só uma análise mais rápida para terminar. Faltou um tempo? Já estourou? Não vai dar tempo seu, não? Olha só, mais um, por favor. Então, nós fazemos uma análise também das vazões mínimas. Só queria que você tentasse para isso. Esse aqui é o período chuvoso de cada ano. Período chuvoso, né, inicial, janeiro, fevereiro, período chuvoso final, novembro, dezembro. Então, olha só. A disparidade, altos volumes de água em Campos no período chuvoso e baixíssimos volumes no período de estiagem, principalmente em agosto, setembro e outubro. Isso acontece todos os anos. Isso que acaba com isso aqui, essa vazão é uma vazão residual, ecológica. Desses meses todos aqui, ó, de agosto a outubro, eles estão abaixo da vazão ecológica, é a morte do rio. E nós convivemos com dois extremos. Falei lá no início da apresentação, com os dois extremos. Pode passar. Isso acontece todos os anos, em maior ou menor intensidade. Olha só. Não importa que tenha uma chuva alta, ou verão chuvoso, ou não. Esse período seco é sempre assim. Pode passar mais um. Esse aqui vai ter um ano bom. Olha só. Não teve grande período abaixo da vazão ecológica, não. Foi 2022. Choveu muito ao longo do ano. Aqui o recorde. Atingiu a estação da Ana lá, não tivemos edição. 2023 também foi um ano bom, redistribuído de chuva.
pode passar mais um, 2024, finalizando agora. Pode terminar, a consequência foi o fechamento da Foz, mais um, por favor. A Foz era assim, antes de 2019, mais um, e ela ficou assim. Ela fechou, veio lá na frente. Mas, com essa menor vazão da Foz, qual foi a chuva? O que aconteceu no Rio Grande do Sul? Duas coisas. Choveu 800 milímetros, né? Isso é um absurdo, né? Inimaginável. Friburgo, daquela vez, choveu 450 milímetros. Lá foi inimaginável, a serra também, teve um volume de água absurdo. Mas o segundo fator, o estreitamento da saída da Lagoa dos Patos. E aqui nós temos, por favor, se possível, aqui a Foz de Gagaú, pode ser assim mesmo. Nós temos, com esse fechamento da Foz, pode ir para lá, por favor. Aí. E a outra Foz aqui, o caminho de saída da água diminuiu muito. O que vai acontecer? Cheias mais extremas, então, para renovar São Francisco. Né? Foi até falado aqui da apresentação que eu pedi intervenção lá. Né? E é isso ali, aqueles dados que você colocou ali de pontos frágeis vão ser triplicados o risco deles, por causa disso. Mudança da Foz e estreitamento da saída de água do Paraíba. A água vai para onde? Assoreamento da calha, né, Maria? Você sabe muito bem, né? A calha sumiu, né? A água vai para onde? Para os lados. Nós temos 2 diques construídos em 69 de Campos. De Campos até Gagaú, está bem claro, né, Maria? De Campos a Gruçaí, você nem dizer, já falou lá em Barcelos, Coroa, Piano, História do Ano, então o risco é gravíssimo e vai acontecendo. E para última mensagem, não sou na ecologia do desastre, sistematização dos dados. O dia que chover 600 milímetros na bacia do Pombo e Muriaé e Itaibuna, não vai haver dique, não, que vai suportar. Tanto no centro da cidade, como já caiu, quanto esse que vai ficar lá. 300 vai ficar só uma pequena curva do avião do sol, mais nada. Então não é apologia ao desastre. São dados que estão mostrando. E o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Não consertaram as bombas, não consertaram os comportas. O que nós temos aqui? Bombas e comportas não. Vamos voltar à crise e o serviço foi feito? Não. A Elefita está pedindo 350 mil para consertar uma comporta. E tem um bairro inteiro que os pescadores vão lá, quebram a comporta, o Major Pessanha está cansado de consertar, soldar a porta, quebra de novo. O dia que fica sem comporta, o Guarulhos inteiro no fundo d'água, uma vazão nessa aí. Mentira que eu estou falando? Ele conseguiu os 350 mil, só se foi hoje. Entendeu qual é o tamanho do problema que eu pedi a palavra por causa disso? Não estou apontando dinheiro para ninguém, esse prefeito até está fazendo muita coisa. Estou falando de prefeito, governador, não de nada. Estou falando das ações que precisam ser feitas e não são feitas. Não importa se quem é o governador, quem é o prefeito, para nós não. O comitê é o político. Não pode. Não esqueça de apresentar. Gente, boa tarde. Eu quero complementar um pouco a fala do João, para a gente falar um pouco sobre a questão das razões mínimas. Importante nesse trabalho, que o faz outubro de 2024, faz 20 anos da última crise, 2014, a última crise, nós estamos já com 20 anos. O João alertou alguma coisa importante. Os bancos de areia, quando a gente vai monitorando, a gente precisa muito de estudiosos dessa área, né? Por exemplo, para estudar um pouco como é que está a cara do Rio Grande do Sul. Nós fizemos um estudo em 2021 e nós já temos uma linha de base que mostra que o duto por onde a água tem que passar está cada vez reduzindo. Ou seja, cada vez a água tenta passar, né? Igual aquela porta ali, né? Se todo mundo tentar sair rapidamente por ela, cada vez que ela for menor, mais difícil a saída. E nesse debate das políticas públicas, eu vou apresentar um dado para vocês. E eu vou trabalhar a questão de memorização de vocês aqui com um valor, que é o que eu quero passar aqui para vocês, porque é muito importante ter esse valor na ponta da língua
quando a gente estiver falando da região hidrográfica nobre, o João falou um pouco das enchentes, mas tem um dado que é tão preocupante quanto as enchentes, que são as estiagens. Porque a enchente ela tem maior repercussão, porque ela é mais rápida, mas as secas são contínuas, lentas. Aqui a nossa região é uma das poucas regiões que, por exemplo, no ano de 2021, nós estávamos com vários prefeitos, com o pessoal do CIDEM, em Cardoso, para estudar a possibilidade de um decreto de calamidade pública. Quando já chega em novembro, já está chovendo, aquela coisa tudo. Então, assim, as secas são muito graves aqui para a gente ser estiagem. Esse dado que eu vou passar para vocês vai dar uma dimensão para que a gente tenha esse valor assim, na ponta da língua, para entender a gravidade da nossa hidrográfica nova. Pode passar. Pode passar para citar só do valor. Pode passar. Pode passar. Aí eu falo um pouco do contexto que a gente. Isso aí são as estações que a gente vive. Esse é um estudo que foi feito pela sala de monitoramento. Tá? Pode passar, que eu quero chegar no número. Pode passar. O João falou uma coisa importante. É importante rapidamente, sem querer tirar um pouco do sono de vocês, que é uma coisa um pouco chata, mas é importante entender que existem, para políticas públicas, nós chamamos de vazão de referência. A ideia da vazão de referência é como a febre. Quem é pai sabe, né? Vai monitorar a febre do filho, se está abaixo do valor, é só observação. Acima de uma referência, já é preocupante. E se permanece naquela febre acima daquele valor, tem que tomar alguma medicação ou alguma coisa mais emergente. Esses valores nós chamamos de vazão de referência. Ou seja, existem valores que nós consideramos nas políticas públicas de referência. Se as vazões estiverem acima ou abaixo dessa vazão de referência, tem alguma coisa preocupante com o rio. E aí essas vazões, elas são calculadas, nós chamamos de por tempo de permanência. O que acontece? Uma vazão de 200, primeiro número que eu quero que vocês gravem rapidamente, 254. Os últimos estudos, pode passar, os últimos estudos, eles apontavam que a nossa eu falei 254, na verdade é 252. Na calha principal do Rio Paraíba do Sul, em Campos, a vazão de referência da Coído era 252. Esse era o número que dizia, olha, 252 não está com febre ainda, 252 não está na melhor condição, mas o paciente vai viver bem ainda, vai viver bastante. Né? A nossa vazão de referência era 252. O que quer dizer esse número? Esse número quer dizer o seguinte: 95% do tempo, o Rio Paraíba do Sul está com a vazão acima de 252. Ou seja, ele é a vazão que nós consideramos mínima. Então, 95%, toda vez que eu for calcular a vazão do Rio Paraíba do Sul, seja no período que o João falou, dos períodos mais graves, quando chega em dezembro, naquelas vazões altíssimas, mas quando chega em setembro, a vazão do rio tinha que estar acima de 252. Abaixo de 252 quer dizer que o rio perdeu basicamente a vida dele. Ele não tem mais velocidade de empurrar a areia, os pescadores não têm mais a disponibilidade de alimentos, a capacidade de diluição de esgoto, todos os problemas relacionados a isso também fica preocupante. Então, esse era o valor de 252. Nós, com a série de estudos que nós tivemos na sala de monitoramento, nós fizemos uma análise seguinte: vamos analisar o que está acontecendo com o nosso rio de 2014 para cá, e aí é o valor alarmante, é o segundo valor que eu quero compartilhar com vocês. Qual foi o valor que eu falei? 254. O primeiro foi 254, tem uma atenta aí, mas depois foi 252. Essa é a vazão de referência. Agora, os nossos estudos, quando nós analisamos no período de 2012 a 2022, nós encontramos uma vazão. Isso aí tem toda uma metodologia de modelagem hídrica que acaba que não cabe. Esse estudo é interessante depois vocês entrarem no nosso site da sala de monitoramento, tem esse estudo detalhado lá. Nós chegamos no segundo valor que eu quero agora mostrar para vocês: 174. Vai para esse número, 174. Os nossos estudos apontaram que a vazão de 252, que já era considerada ruim, na verdade, hoje, quando a gente observa de 2012 até 2022, como foi as séries históricas que a gente analisou, o nosso rio está com uma vazão mínima de 174 metros cúbicos por segundo. Ou seja, 95% do tempo,
O Rio, ele estava a 252, agora ele está a 174, 174 metros por segundo, é o segundo valor ali. O que isso nos diz em termos de metros por segundo? Nós tivemos uma redução de 77 metros por segundo, e aí isso significa que nós tivemos uma queda de quase 31% da nossa vazão. Então, a gente está falando aqui, o cenário, infelizmente, é um cenário que antecede uma catástrofe. Porque se cada vez o rio tem uma vazão menor, ele não consegue mais ter a sua vida, ele não consegue mais empurrar os bancos de areia, ele fecha foras, o duto está diminuindo, toda a questão de preservação das matas ciliares não está acontecendo. Os solos estão impermeáveis, ou seja, cada vez a chuva chega mais rápido no rio. E você tem um ano, você tem agora uma queda de 30% da vazão mínima, você está fazendo o quê? Ele está morrendo. O que acontecia quando nós não reesticávamos o rio e não colocávamos o dique? Ele espraiava, que era a sua tendência natural. Então, esse valor eu quero deixar com vocês. Hoje a nossa vazão está 30% abaixo da vazão que é considerada ideal. E aí esse limite significa 30%. Mas se formos olhar, estou usando o Paraíba do Sul, mas se for olhar o Muriaé, o Muriaé está pior ainda. Porque o Muriaé tem uma redução de 42% da sua vazão mínima. O Rio Dois Rios, 35%. E o Pomba? Aí o Pomba está desastroso. Chegou a 46%. Ou seja, o Rio perdeu quase 50% da sua vazão mínima. Nós estamos assim, numa situação crítica. E aí isso também, para a gente que trabalha nas políticas públicas de recursos hídricos, isso influenciará o TORGA. O que é o TORGA? O órgão ambiental ele só pode dar o TORGA se o rio tiver uma vazão de referência adequada. Se o rio perde a sua vazão mínima, o número de outorgas também vai diminuindo, ou seja, a capacidade de empreendimentos estabelecidos na nossa região também vai diminuindo. Então, todo esse cenário aí que eu queria compartilhar com vocês, para deixar claro, e por onde passa a solução desse problema? É o que o Jean falou, passa por políticas públicas. E a Defesa Civil é um importante parceiro nisso, e a gente agradece pela oportunidade para compartilhar um pouco do que o comitê tem feito na parte do monitoramento. Muito obrigado. Eu só apresentar o Ronaldo aqui, que não teve tempo para apresentar, eu roubei o tempo dele todo. Eu convido todos vocês para ir na sala do monitoramento para a gente explicar com detalhe como foi feito isso e o banco de dados nosso. Um outro trabalho que nós fazemos é a Defesa Civil Federal, mas é SI, hoje isso aqui, tem uma sigla lá do banco de dados da Defesa Civil Federal. E aí, esses dados são oficiais, né, que nós trabalhamos. O Reginaldo, a sala de monitoramento, usando para cá, eu falei, não, nós somos uma sala de circulação. Nós contratamos um especialista só para trabalhar na sala de monitoramento, sistematizar esses dados, e além do estagiário que nós temos já no terceiro programa de estágio, todos os nossos estagiários, a gente perde o estagiário, mas você perde o livro, né? É absurdo. Você já segurei. Mas eu trabalho na universidade, nossa função é capacitar pessoas. Então eu tenho uma felicidade de ver eles dois profissionais que transformaram. E nós estamos na terceira leva de estagiários, em 2 anos, todos saíram empregados. O que não está empregado, tadinho, está dando mestrado na COP e na FRJ. Você sabe que é um mestrado na COP e na FRJ, não é pouco não. Então nós estamos muito felizes com isso. E temos um especialista hoje, e vocês vão ver no ano que vem, só se Deus não quiser, nós vamos fazer uma apresentação, um encontro desse lá na nossa sala de circulação, para nós levarmos 3 dias falando isso. Vocês vão morrer de pé. Obrigado. Obrigado. Professor, professor. Por favor. Agradecemos a belíssima apresentação, convidamos o senhor Coronel Roberto da ATEP, Diretor-Geral de Defesa Civil, para entregar uma singela lembrança, juntamente com o certificado.
sabe?